Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Olha, é rir para não chorar a situação do Atlético Mineiro. O clube desiste de Luiz Castro depois de falar os quatro ventos que já estava encaminhado, que ele seria anunciado provavelmente na próxima semana, que ele iria começar a treinar no estadual. Agora a multa com o Al Nassr, né, que tipo a ligação dele é um empecilho. Não era antes. Tipo, você tem matéria dizendo que não era antes, agora é. A verdade é que, assim, eu tenho muita dificuldade de acreditar que, assim, realmente o Atlético Mineiro estava próximo de contratar o Luiz Castro, pelo simples fato de que a gente está falando de um clube, né, que na gestão dos mecenas tem dificuldade de ir muito além, né, quando há grandes obstáculos. Vamos lembrar que o Atlético Mineiro já teve uma chance melhor de contratar o Luiz Castro. Quando o Cuca pede saída em 2021, o Atlético Mineiro fica entre dois treinadores no final de sua lista. Vamos lembrar que eles tentaram antes, né, nomes como o Jorge Jesus, mas nunca vão até o que os caras pedem. Eu não duvido que o Jorge Jesus estivesse disposto a ir para o Atlético Mineiro, mas eu tenho certeza que, assim, não ofereceram o suficiente. Agora, o caso do Luiz Castro chega a ser cômico, porque tinha ele ou o Turco Mohamed. O currículo dele claramente era melhor que o do Turco Mohamed, mas sabe qual que era a grande diferença entre os dois técnicos? O Turco estava livre e o Luiz Castro tinha uma multa de 5 milhões de reais. Não era nem de euros, era reais. Era 1 milhão de euros a multa dele no Oriente Médio. Então, era uma multa baixíssima. Assim, era só pagar isso, né? Para os mecenas que se dizem ricos, né? Que são atleticanos e tudo isso, por um técnico melhor, é um gasto irrisório. Mas não o fizeram, entende? Lá era o grande momento. Poderiam ter lá o trabalho tático que seria interessante para o Atlético. 2022 poderia ter sido muito melhor. Mas não, os caras foram atrás do mais barato. E não é de se surpreender que hoje eles vão fazer isso de novo, porque assim, o foco não é os resultados do Atlético. Essa é a verdade, né? Os caras só estão querendo ganhar dinheiro em cima, atolando o clube de juros. E o Pedro Caixinha, gente, eu não acho ele um técnico ruim. Inclusive, em 2023, o trabalho dele no Bragantino foi um dos melhores no futebol brasileiro. O Bragantino chegou a estar na luta pelo título, com um elenco que era muito fraco, entende? Eu acho que, assim, ele mostrou que tem qualidade, o Pedro Caixinha. Não é um técnico ruim, mas também, assim, não é milagreiro, entende? O cara conseguiu um grande trabalho no ano, mas esse ano, com a queda de qualidade do Red Bull Bragantino, assim, o desempenho caiu muito também. Tanto é que o Bragantino tem que trocar de técnico para se salvar. Então, assim, é aquela história. Não é um técnico ruim, é um bom técnico, mas não esperem que o cara faça milagre. Entende? Por mais que ele vai ter um elenco melhor do que teve no Bragantino, e a tendência é que ele fique mais na parte de cima da tabela, eu acho que o Pedro Caixinha é perfeitamente capaz de entregar isso. Se o Atlético Mineiro não se reforçar e continuar vendendo jogadores a torto direito, já que passa essa mensagem quando vende o Paulinho para o Palmeiras, né? Olha, a situação para ele vai ficar mais difícil. Não esperem que o cara vá lá e com um time vendendo jogadores desse jeito, né, e repondo de uma maneira tão preguiçosa, que o time vai manter um nível de futebol fantástico. Então, assim, é outra mensagem que passa também quando vai lá falar: o Atlético Mineiro está interessado em Bruno Henrique, o Atlético Mineiro está interessado no Roger Guedes. Por que eu tenho que acreditar que isso é verdade? Assim, se os caras vão exigir salários muito grandes, por que eu tenho que acreditar que o Atlético Mineiro vai pagar? Toda hora fala que o orçamento é apertado. Esses caras não vão vir para jogar aqui no Atlético Mineiro de graça. Eles vão querer muito dinheiro. Nem que eles tenham uma relação afetiva com o clube, né? Dizem que o Bruno Henrique é torcedor do Atlético Mineiro, mas eu duvido que isso vai fazer ele abaixar o salário que ele recebe hoje no Flamengo. O Roger Guedes jogou uma parte interessante da carreira dele no Atlético, não muito longa, mas muito boa em termos de futebol. Mas assim, eu não acho que ele vai voltar. Eu acho que ele tem lá uma ligação, um carinho pelo clube, mas também não acho que ele vai cortar muito do bolo dele para voltar ao Atlético. Então, assim, falar esses nomes são cortinas de fumaça, basicamente. Talvez uma hora ou outra eles consigam contratar um deles, né? Mas parece cortinas de fumaça para tentar esconder, assim, a incompetência da diretoria e no final para falar: tentamos este nome e não deu. Mas a verdade é que nem tento de verdade. Se eles realmente querem um técnico de qualidade, eles vão lá e dão as exigências. Se o Luiz Castro pediu autonomia para tudo aquilo, né? Tipo, para base, para diretoria de futebol e tudo isso, cara, se o Atlético tivesse disposto a aceitar isso, eu acreditaria na próxima temporada, mesmo com a venda do Paulinho, porque aí eu acreditar em um projeto. O Pedro Caixinha não é o cara de projeto, ele é um cara que você contrata e facilmente pode descartar quando ele te incomoda, entende? Primeiro porque não é um cara que a torcida leva grande confiança. O Luiz Castro, quando, por mais
mais que não seja o cara do currículo vencedor, ele é um cara que deixa o Botafogo na liderança do Brasileirão por 13 pontos. Você olha o elenco do Botafogo, aquele primeiro turno que ele fez, então fica chocado. Foi um baita primeiro turno. Foi um time de futebol muito organizado, muito bem montado, extremamente dinâmico, jogava futebol eficientemente de várias maneiras diferentes. Estava muito impressionante aquele time dele. E aí quando você vê isso, quando você vê que ele teve a capacidade de ajudar a transformar o Botafogo de um time que estava lá embaixo para um time que começava a ser protagonista do Brasileirão de novo, é óbvio que a torcida poderia se animar e pensar, poxa, esse cara pode dar um rumo pro Atlético. Com o Pedro Caixinha, quem que acredita tanto nisso, né? Eu acho, por exemplo, que ele pode fazer um bom trabalho. Reforça que ele não é um técnico ruim, mas a questão é, ele é um técnico fácil de se descartar. A partir do momento que é igual o Kudê, que ele criticar a diretoria, é fácil você fazer uma campanha de fritura e no final demitir o cara porque já fizeram isso antes. Então vamos ver o que acontece. Sinceramente, é muito desanimador. Eu não tenho assim, expectativa alguma para a próxima temporada do Atlético Mineiro. Acho assim, o Pedro Caixinha um bom técnico, tudo isso, mas dependendo das circunstâncias que o clube vá se colocar, ele pode acabar sendo queimado. É uma pena se isso acontecer com ele. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.